Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mari Paglioni. E eu sou a Gabi Guimarães. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre algo que algumas ou muitas mulheres passam, que é quando elas decidem transicionar a carreira. Imagina você numa carreira estável, né? Já sabe exatamente o que fazer, e aí você decide que você vai mudar. Nós vamos falar sobre isso, mas não é mudar de um lado para o outro, é mudar talvez drasticamente e começar uma nova carreira lidando com gerações que nem são as suas. E para falar sobre esse tema hoje, a gente chamou Esther Glass, que é formada em arquitetura, trabalhou no meio corporativo durante 18 anos e aí em 2024 decidiu mudar completamente de carreira e hoje trabalha com mentoria para a geração Z. Exatamente. Um tema muito legal. De um lado a outro, hein, Esther? Pivotei literal, né? Isso aí. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Mas se já quiser começar falando um pouco de você, Esther. Da sua história, Ótimo. Vamos lá. Bom, sou nascida em São Caetano do Sul, bem longe daqui de Jundiaí. E meu desejo sempre era fazer arquitetura. Então, sabe, antigamente, quando tinha as plantas nas revistas, eu recortava e fazia uma pasta, porque eu amava andar nas plantas de apartamento. Então, meu sonho era ser arquiteta de interiores residenciais. E, de fato, fiz isso até todo o meu ensino médio com o mesmo objetivo. Prestei vestibular, fui para São Paulo, porque São Caetano ainda o mercado era muito pequeno. Fui estagiar em São Paulo. Fiquei 3 anos em residencial e aí eu descobri que não era a minha praia. E até depois fazendo o link, né, com a mentoria, com a gente se entender. A gente tem que entender qual que é o nosso perfil para saber de fato qual é a área que a gente precisa trabalhar, que a gente quer trabalhar. E aí 3 anos lá, vi que não era a minha praia. E fui me aventurar na arquitetura de varejo, arquitetura comercial, que foi onde eu, de fato, fiz toda a minha trajetória. Né? Arquitetura comercial, então eu trabalhei com lojas, né? Com lojas. Ou seja, desenho de lojas. Desenho de loja. Então, vou numa loja de shopping, de roupa, era o que eu fazia. Então, todo o projeto, orçamento e obra, e entrega. Então, a gente trabalhava com o programa de turnkey. Então, o cliente comprava o projeto e recebia a chave na mão só para colocar, só para colocar as roupas. E eu amei, porque é muito mais objetivo, muito mais rápido. Você lida com o lucro, né? O lucro ou o prejuízo do seu cliente. Então, tem que ser rápido, tem que ser objetivo, porque é o tempo lá de loja Era fechada. mais o seu perfil. Era muito mais rápido. Pois daí, aquela parte inicial que você começou lidando com a parte residencial, o que foi o que mais bateu em você? Você falou, isso aqui não é para mim. Eu gosto de projetos muito rápidos, sabe? Dinâmicos, objetivos. Quando a gente lida com o conforto da pessoa, ela pode trocar de opinião várias vezes. E tem gente que troca muito, né? Tinha projetos que ficavam 1 ano e o projeto ainda não ia para a obra. E isso começou a me intrigar, porque falava, gente, eu tô há 1 ano trabalhando no mesmo projeto. Até pensando assim, como negócio, não é lucrativo ficar 1 ano no mesmo projeto. Você gasta muito tempo, energia. Tempo, energia. E também é quase uma sessão de terapia. Porque a pessoa quer transformar o pensamento dela no conforto dentro da casa e eu projetando. Então, e dentro do budget dela, né? Exato. Tem isso que também. às vezes não tá Tem que fazer o que eu tô te pedindo. Tem que fazer um milagre. O meu gosto, gastando pouco. E aí eu comecei a perceber que eu gostava de de projetos mais rápidos mesmo. E de gente mais objetiva. Então, quando eu converso com determinados perfis de pessoas, porque a gente tem vários perfis, eu me dou bem muito com um dominante, porque é objetivo, rápido, não tem prático. rodeio. E quando você vai para a arquitetura corporativa, arquitetura comercial, é isso. Então, ele tem lá, ele tem um propósito, um objetivo do projeto dele. Eu preciso aumentar o número, de cadeiras que eu tenho, de posições que eu tenho na minha empresa. Cara, a gente faz o projeto, mostra para ele entendeu que a gente conseguiu suprir, manda bala e vai para a obra. Então, era muito rápido. Loja também, quando um lojista ele assina um contrato dentro de um shopping, ele tem um prazo para fazer a obra. Quanto mais tempo loja fechada, menos ele tá ganhando. Tem que ser pragmático, né? Coube no orçamento, é o que eu preciso, é isso aí. Vai e faz. E aí eu me apaixonei por essa área, me apaixonei pelos clientes, pelo tipo de cliente dessa área, que são de fato esses clientes mais objetivos. E aí eu fui
né, nesse escritório, trabalhando com lojas, até que eu decidi não, né? Pensei e falei, olha, eu preciso crescer na minha carreira. Essa ambição hoje que a geração Z tem, eu também tinha. E a gente tem que ter, né? Quero crescer rápido. Crescer. Só que a gente tem que entender... Geração Z tem um pouco desse conflito, tem que ser rápido, né? Não pode... imediatismo. Exato. Só que você tem que entender que experiência você não compra. Isso aí. Você não tem dá que ter para acelerar um km. Você vai ter que rodar ele quilômetro a quilômetro. Exato. E aí, eu falei, eu não consigo crescer, quero crescer. O que eu faço? Na empresa que eu estava, não dava mais, porque eu já estava no cargo mais alto. Falei, vou para uma multinacional. Porque, de fato, eu queria ter um plano de carreira, um plano mais longo. Queria chegar numa diretoria. E aí, fui atrás das vagas que eu encontrava que era de acordo com o meu perfil. E é muito prospecção, né? Não tem essa de só indicação. Então, fui trabalhar no Dia, que na época era o único mercado de proximidade. Então, o Dia por Cento, sabe? E trabalhei lá 3 anos, amei, uma multinacional grande. Na época tinha 6 mil funcionários, não era tão grande quanto depois as outras que eu participei, né? Que eu trabalhei. Mas era meu primeiro contato com mais de 100 pessoas na mesma sala. Então, cresci, viajei São Paulo inteiro. Amei, porque aí você começa a entender o varejo, a experiência do cliente, como que funciona a jornada do cliente dentro da loja, o que você... E tudo isso influencia no seu desenho, né? Sim, sim. Você precisa fazer com que o cliente passe nos corredores que você tem os seus produtos-chave para ele comprar. É como você faz, né? E aí, o varejo, ele trabalha muito com a fome, com a percepção, com o conforto do cliente dentro da loja. Então, o que você coloca logo na entrada, o que você coloca lá no fundo, o que você traz pra frente. Realmente, né? Às vezes você vai comprar uma coisa que... Você compra uma coisa que você nem foi pra comprar aquilo no mercado, mas te chamou a atenção. Eu trabalhei muitos... Ainda trabalho, né, com varejo, mas tem muita ciência dentro de uma loja. Eu imagino. Se não tiver, você não vai ser um bom varejista. Então, você tem até o que você coloca na gôndola, no momento que você tá ali na fila do caixa. Até o que você coloca ali é estrategicamente pensado. Sim, sim, tudo. Né? E até assim, vista da empresa, né? Quais são os produtos que eu tenho maior margem? Onde que ela está? Sim. E quais são os que eu tenho menor margem? Onde eles estão? Onde eles estão na posição do carrinho do cliente? Porque existe uma ciência, né? Que é a ciência do consumo, que você tá fazendo a sua compra, você passa por todos os corredores e quando você chega para pagar, se você vê que você exagerou no seu carrinho, o que você vai fazer? Você não vai tirar coisa lá de baixo, você vai tirar coisa de cima. E de cima, normalmente, é onde tem menor margem que interessante. Pra empresa. Existe a maior feira de varejo que acontece nas Américas, acontece em Nova York. Eu fui alguns anos seguidos nessa feira. Na NRF. E é impressionante, Mari, como tem tecnologia. Estados Unidos, e por que Nova York? Nova York tem muito a cabeça do varejo, então tem muita experiência de loja ali. Você pode ver que as lojas modelos, Nike, Adidas, ficam em Nova York. Nova York. Então, eles embarcam muita tecnologia. Muitas dessas lojas, quando você entra, ele te monitora de ponta a ponta. Porque para saber o perfil do consumidor. Ele entende o seu comportamento, eu consigo entender o que eu tenho que colocar na sua frente. Porque eu sei que vai converter em venda. É muito legal. O varejo não é varejo, né? Não é varejo à toa, né? Ele tá lá. A própria compra casada, né? Você vai comprar o café, o filtro do café tá do lado. Você vai comprar o sucrilhos, o leite tá do lado. Você vai comprar o café, também tem o açúcar do lado. Então, tudo isso é venda casada. Então, é uma ciência mesmo para que você faça, né? Que o seu faturamento ali, ele não gire só nos produtos de grande giro, né? Porque aí são margem menores. Pequena. Mas aqueles produtos que têm uma margem maior que te traz mais lucro. Então, é apaixonante. Você começa a entender o varejo, é lindo. E aí, trabalhei no Dia, amei trabalhar lá. E depois de 3 anos, eu fui convidada para trabalhar no Carrefour. E eu falei, nossa, tô saindo de uma empresa de 6 mil funcionários. Será que eu vou para uma de 70 mil funcionários? E te procuraram, você não procurou essa vaga? Não, me procuraram. Eu tava na mesa, conversando, tocava o telefone e aí me chamaram. E eu fiz o processo seletivo, foi um dos processos seletivos mais longos da minha vida, que foram 8 entrevistas. Jesus! Não aguentava mais. Já até esqueceu uma hora, né? Não, na 5ª entrevista eu chorei. Eu falei assim, gente, sério, já foi mais do que, sabe? Porque mexe com a nossa expectativa. É lógico, você fica ansiosa, né? E eu tinha feito, né, todas as entrevistas passado de diretor a diretor.
E aí na penúltima, era o que acabou sendo meu diretor depois de um tempo. Ele era francês-turco. Imagina, a combinação do gelo, né? E aí E aí eu fui pra entrevista, ele olhou meu currículo, não falava português direito. Aí ele falou assim, bom, você tá aqui o inglês, qualquer coisa a gente muda pra inglês. Eu falei, tá bom, nunca tinha feito entrevista em inglês. É como a gente precisa estar preparado, né? É, claro. E aí, ok. Fizemos a entrevista, ele fez uma pergunta pra mim, que na hora eu soltei uma resposta. E graças a Deus que a gente tem uma memória histórica no nosso cérebro. E a gente vai buscando a resposta. Fiz a última entrevista, passei. E aí, depois que eu entrei, eu fui na sala desse diretor que se chama Yugel, muito querido, um dos melhores gestores que eu tive. E eu fui responder a pergunta da minha entrevista. Porque aí eu validei que ele tinha perguntado qual era a carga elétrica de uma loja satélite. Loja satélite são as lojas pequenininhas dentro do shopping. Uhum. E aí eu falei, olha, se for uma loja com... que a gente fala com área molhada, né? Que é restaurante, essas coisas. Ele pode ser 50 kVA. E se for uma loja seca, 20 kVA, ok, né? Só que eu falei, assim, na entrevista, extremamente nervosa. Porque eu não sabia se estava certo. Você foi sem convicção. Foi tipo um poker face, vou falar e vai que cola. Eu falei assim, o que eu já fiz de projeto, acho que é isso. Fica ali no subconsciente, né? É. Talvez você ache que a resposta não tá correta e muitas vezes... Mas eu, né, está. falei. E aí eu fui na sala dele e falei assim, Yugel, obrigada, né, pela entrevista. E vim aqui te dar a resposta. Ele falou assim, eu sei. 25 kVA, você chegou no número, né? Eu falei, então, tipo, minha resposta estava certa. Aí eu falei, ok, né? Aí ele já me surpreendeu ali. E depois ele realmente foi um dos meus melhores gestores, porque ele me ensinou muita coisa. Ele me testava mesmo, mas de uma maneira boa, sabe? Vai, faz. Pra você crescer. E foi um dos meus maiores crescimentos, foi quando eu estava sob a liderança dele. Fiquei 7 anos no Carrefour, uma super experiência, tive uma ascensão enorme na carreira. Dentro de empresas grandes, a ascensão ela pode ser lenta. Em 7 anos, eu tive 4 promoções, 3 méritos. Então, assim, foi um atrás do outro. Porque eu tinha decidido, de fato, que eu ia crescer. Falei, vou crescer, é aqui que eu vou crescer. Deu super certo. Vim para Jundiaí na pandemia. E eu sou evangélica, né? Eu falei para Deus, ratifica no meu coração e na nossa vida de que, de fato, essa mudança tá certa. Eu preciso de um emprego aqui. Não deu 6 meses, o BOA me chamou. E aí eu fui cuidar de toda a expansão. É uma rede de supermercados, né? Pra quem tá fora aqui do estado, da cidade. Mas você não mudou pra cá e, tipo, largou seu emprego. Você veio pra cá trabalhando no Carrefour? Trabalhando lá, porque eu tava de home office 3 dias. E você mudou pra cá por quê? Você queria uma cidade menor? Olha, eu queria porque eu precisava de natureza. Tá. Acho que a pandemia trouxe isso pra muita gente, né? Muita gente saiu de cidades grandes e foi pro interior. Sim, teve um êxodo, né? Sim. E eu olhei pra minha casa, pro meu apartamento, e falei assim, gente, eu só tenho uma orquídea de verde. Que isso? E o apartamento, assim, eu podia ter um apartamento, sei lá, de 500 metros quadrados. Com 2 crianças na pandemia, ele ficaria pequeno, com certeza pequeno. Imagino. Falei, toda a decoração, pintura que a gente manteve, né? Na pandemia. Acabou com tudo. Nossa, as minhas paredes viraram lousa. Falei, pelo amor de Deus, a gente precisa para um espaço maior, preciso respirar. E aí começamos a ver cidades. E eu não sei até hoje o porquê que viemos para Jundiaí. Porque tá no meio, ó. Você vai pro interior, você passa por pertinho também, né? Foi localização. Perto de São Paulo. Foi porque é linda a cidade, super agradável. Mas assim, de falar, a gente tinha visto Sorocaba, Campinas, Cotia, porque a gente morava no Butantã, então era muito perto de Cotia, Granja ali. E Jundiaí. Enfim, viemos para Jundiaí. A gente conheceu alguns condomínios, a gente se apaixonou por um condomínio. Viemos. E aí, nessa vinda, né, eu indo para São Paulo 3 vezes na semana, falei, Deus, eu preciso de uma certeza de que tá certo, né? De uma resposta de que tá certo. E aí eu já tinha sido contactada pelo Headhunter, que trabalha pro Pátria, porque o BOA, ele é do Pátria Investimentos. Então, é uma tese de varejo e ele tem o Pátria, ele tem várias redes no Brasil. Então, eles vão adquirindo essas redes. E aí o Headhunter do Pátria tinha já me ligado, só que não tinha batido o salário, não tinha batido o escopo do que eu fazia. Eu falei assim, olha... ficou com você na cabeça dele. Ficou. Falei, quando você tiver uma oportunidade que de fato faça sentido com a minha trajetória, com a minha expertise, você me chama. E com salário também, né?
E aí, ele me chamou. Ele falou assim, olha, eu tava em Natal, de férias. Ele falou, olha, Esther, eu tô com uma proposta, é pra mesma empresa. E o salário bate, você ainda tá com o mesmo pacote? Eu falei, tô. Ele falou, o salário bate, quer fazer as entrevistas? Eu falei, ok. E nas férias eu fiz 3 entrevistas. Passou uma semana, quando eu tava pousando aqui, conectou meu celular, a gerente de RH me liga para fazer a proposta. E veio, eu não sei como que vocês são em termos de religião, mas quando eu orei para Deus, eu escrevi do jeito que eu queria o meu emprego. Falei, Deus, é assim, assado, né? Coloquei todos os detalhes, todos. E veio... E ele te ouviu. Ouviu e falou, tá aqui a resposta. Gente, não tinha nada errado. Ai, que legal. E, nossa, incrível. Emprego dos sonhos. Emprego dos sonhos. Agora está me gerando lado muito de mais casa. curiosidade. Como é que você deixa esse emprego dos sonhos para ir para uma outra? Enfim, fiquei lá no Boa. Depois fui chamada para ir para a Drogaria São Paulo. E aí eu fui, porque de projeto, para mim tem que ser muito rápido. E aí, algumas coisas não estavam tão rápidas quanto a proposta inicial. Então, quando a Drogaria São Paulo veio com uma proposta, olha, se a gente tem que abrir 160 lojas no ano, eu falei, Ele falou, essa daí. essa. É que eu acho que você é um Vamos. pouco movida a desafio também, Sim, né? se não tiver um desafio, esquece. Não é te motiva comigo. mais. E aí fui para a Drogaria São Paulo, só que em 2019 eu já comecei fazendo a mentoria dos jovens. Mas como é que você entrou nesse mundo que é muito diferente do que você descreve da sua carreira, né? Olha só, Você é mãe. sou mãe. Quantos anos tem seus filhos? 11 o Vitor e 7 a Giovana. E sua mentoria é focada na geração Z. Deles. Na geração deles. Não, Não, a a Giovana Giovana geração não, né? passada. É. Na A geração Giovana. passada. Mas Eles o já seu são filho- alfa, né? O Vitor e a Giovana são da Alfa. Já até são da 15 Alfa? Sim. Ah, Até 15 tá. anos. É 15 anos verdade. pra baixo. Até 2010, né? Geração 26 Z. já entra beta, né? Isso. Então, essa geração já está até terminando ela. É. Olha, como que eu comecei na mentoria e larguei, né? Uma carreira que era uma carreira Não, bem consolidada. estabelecida, promissora, consolidada. Da onde, E que você estava né? crescendo, né? Eu cresci muito e em 2019, só dando um passo para trás, eu estava no LinkedIn e eu vi um post de uma moça falando que tinha participado de um instituto que fazia mentoria para jovens em vulnerabilidade social. Eu falei, pô, Que legal. eu não estou fazendo, assim, eu estou crescendo, ajudo minhas equipes, eu fiz minha pós-graduação em competência comportamental para entender como que eu fazia, como que eu conseguia o melhor resultado de todos. Liderar uma equipe, né? Porque liderar é bem diferente de você fazer a gestão da equipe. Né? A gestão de resultado é diferente de você liderar uma equipe, de você motivar, você inspirar, você fazer com que as pessoas se sintam engajadas para alcançar um resultado. Que é um Sim. resultado que necessariamente não é dela, é da empresa, que ela acha que não é dela. Aham. E tem uma maior hoje, com a entrada da inteligência artificial agora fazendo parte do nosso cotidiano, já é uma realidade, né? Não é mais uma novidade, já é a realidade. Não. Inteligência artificial hoje, quem não usa, eu uso. Se você me perguntar o que você mais usa no seu dia a dia, Copilot, a inteligência artificial que é o que a gente decidiu usar na nossa empresa. Mas o ponto e aí tem uma maior, né, que eles pregam muito hoje, eu estou escutando cada vez mais que o líder também se transformou, ele não é mais aquele líder do passado. Você falou de um exemplo de um líder que você teve no Carrefour, se eu não estou enganado, Isso. foi o melhor líder que você teve. Porque ele te ajudou muito com conhecimento técnico, né? Então, ele te ajudou a crescer com conhecimento. O novo líder não vai ajudar mais, porque o conhecimento agora ele é democrático. Exato. Você tem uma consegue inteligência muito artificial fácil. que assim, eu não preciso de... Aquele chefe que eu ia lá e buscava, me dá orientação aqui. Hoje você conversa com a inteligência artificial. Exato. Me ajuda aqui, eu tenho uma reunião super importante. Esse aqui é o contexto. Quanto mais informação você der para a inteligência artificial, melhor ela vai te ajudar. Exato. E você tem uma ajuda ali imediata. Essa agora Sim. é seu principal parceiro. É. O líder não, o líder ele passa a ter um novo papel, aquele cara que consegue engajar, Motivar. criar a sensação de futuro, Sim. visão. Sim. Então vai mudar um pouco também a liderança, né? Muda muito, porque hoje, de fato, o líder, ele não é mais o único detentor do conhecimento. Isso. né? Exatamente. Tá democratizado. É, Né? A inteligência artificial tá ali do seu lado, te ajudando. exato. Ele é diferente, né? O líder hoje, se o liderado e a geração Z não entender o propósito,
da equipe, por que que eles trabalham, por que eles estão lá... Acabou, você não tem uma esquece. equipe. Aí eles vão pular de galho. Aí você conheceu essa eles moça migram muito Conheci, na conheci internet. a moça, falei, vou entrar E era nesse geração instituto. Z muito específico para adolescentes, jovens e adolescentes em vulnerabilidade. Isso. Era um trabalho bem focado. E você não conhecia ela pessoalmente, você conheceu no LinkedIn. No assim. LinkedIn, no LinkedIn. Hoje o LinkedIn é a maior rede profissional, né? Então, tá tudo lá. E aí eu olhei a matéria, enfim, o post e falei, vou me inscrever, né? Vamos ver o que dá. E me inscrevi, você passa por um processo, não um processo seletivo muito longo, mas tem um processo para saber o seguinte, você vai conseguir ajudar o jovem? Pelo menos fazer um screening inicial, né? Porque assim, se você não conseguir ajudar o jovem, se você não conseguir descer para a realidade dele, ter empatia de fato, para fazer com que a vida dele se transforme, então você não serve, né? Então é isso que eles prezam muito, para que você entenda qual que é a situação do jovem. E aí eu passei e participei numa das primeiras turmas. E me conectei com uma jovem, eles fazem o match, né, do profissional com o jovem, e foi uma grata surpresa. Porque era uma jovem que estava fazendo faculdade federal, né, era a federal do ABC. Ela estava saindo com um duplo diploma de planejadora urbana e aí um outro que eu sempre esqueço qual que é, mas enfim, ela saiu com duplo diploma. E ela falou assim, Esther, hoje eu trabalho com eventos. Ela tinha uma empresa que fazia a decoração de eventos. E pequenininha, ela falou assim, eu vou fechar aqui, vou finalizar a faculdade, mas assim, não vou trabalhar na área, nem tem área para eu trabalhar. Aí eu falei, como assim não tem área para você trabalhar? Eu falei, imagina. E aí eu comecei a me conectar com várias pessoas para que ela conseguisse conhecer o que era o mercado do licenciamento, do planejamento urbano, porque eu vinha da arquitetura, então a gente tem esse contato. Enfim. Então você estava ajudando com networking. A gente tem que abrir isso. E tem que mostrar para ela o que ela pode fazer com a profissão que ela está se formando. Abrir a cabeça dela. E foi, assim, foi maravilhoso, porque ela se conectou com mais pessoas. Antes mesmo da mentoria acabar, ela já estava participando de um processo seletivo. Hoje, ela já está no terceiro emprego dela. Já na área dela. Na área dela. Eu acho que ela nem faz mais a área de eventos, porque, de fato, ela conseguiu ir crescendo na carreira dela. E até, olha só, como o trabalho voluntário, porque isso era totalmente voluntário, ele perpetua. No ano passado, ela me ligou e falou assim, Esther, eu estou participando de um processo seletivo para ser mentora de jovens negros. Porque legal. ela é negra e um dos quesitos para participar também era ser negro, porque aí você sabe de fato o que você já sentiu, o que você já passou. E aí ela falou assim, eu preciso de ajuda para minha entrevista. Então a gente senta e eu ajudo mesmo, porque eu vejo o fruto, né, de tudo que a gente está fazendo. E esse trabalho seu era voluntário e você fazia em concomitância com o seu outro emprego? Ou você largou junto? Não, desde 2019. Tá. Era sempre à noite, ou sábado e domingo. E, enfim, foram vários jovens, até que depois de 2 anos eu me desvinculei desse instituto, porque eu personalizava demais a mentoria. Então, a mentoria antes eram 8 semanas, a minha mentoria, sei lá, ia 14, 15 semanas e fora E era sempre individual. Sempre individual. E fora eu levava o jovem para conhecer a área dele. Então, eu tive uma jovem que ela fazia engenharia aeronáutica, ela nunca tinha entrado no avião. Aí eu falei, gente, como que você está fazendo? Vamos. Aí eu levei ela aqui no hangar, que eu tenho uma amiga que tem tem um estaleiro, né? E aí eu falei assim, eu preciso que você mostre para ela o que é um avião, a parte de manutenção, que era a parte que ela queria. E, enfim, ela fez vários estágios de verão, já tá na área. Então, hoje ela tá não sei se é Embraer. Ela entrou num estágio na área dela. Então, assim, eu comecei a personalizar demais e fica fora do script inicial. E aí eu falei assim, olha, vamos fazer, eu vou fazendo, vou divulgando. E fui fazendo sempre voluntário. Em 2023 para 2024, um dia eu estava no escritório do meu marido e aí ele falou assim, eu tinha um mentorado atendendo, eu sempre atendia no meu home office, ninguém me via. Então eu fechava a porta, ninguém entrava porque sabia que eu estava em mentoria. E aí o meu marido, eu fiz no escritório do meu marido, que não dava tempo de eu voltar para casa, e eu fazendo, ele passando de lá e passando de cá, ele falou assim, cara, eu nunca tinha te visto mentorar. Mas, você viu como seu olho brilha? Você viu como você fala com gosto?
Aí eu falei, sério? Aí ele falou assim, meu, você muda. Aí eu falei, comecei a pensar. Eu acho que de fato, o que me alegra mesmo, que eu vejo mais transformação, é o jovem. E, olha, não foi uma decisão fácil pivotar a carreira. Né? Porque Nem fácil e também não é um público fácil, né, Esther? Não, Vamos ser honestos. Hoje, as grandes corporações, eu passo por isso também. A gente está se adaptando para essa nova geração. Que é muito diferente da nossa. Muito diferente. E é uma geração que a gente falou de velocidade em crescimento de carreira, mas não só isso. É uma geração que ela é tão impaciente que ela deixa para trás oportunidades. Porque não teve paciência de maturar conhecimento para poder dar um próximo passo sólido, né? Não dá de qualquer jeito. Então não é uma geração fácil também, né? Não. É uma geração que, assim, ela é conectada, ela quer as coisas muito rápidas, ela tem um senso de diversidade muito apurado, diferente da nossa geração. Eles são muito mais democráticos, inclusivos, né, do que a gente. Mais preocupados com o meio ambiente, né? Com saúde mental, umas coisas assim. Sim. Assim, cada geração tem a sua peculiaridade, né? A gente procurava muito a empregabilidade, né? A estabilidade. Então, geração baby boomer, empregos estáveis, né? Acho que o milênio começou... Eu vejo os milênios... Como a gente... Eu acho que foi a maior transformação no mundo. A gente passou por esse nosso ciclo. Sim. Eu vejo que os milênios também surgiram muitos empreendedores. Sim, eu vejo o empreendedorismo sendo muito alavancado a partir dos milênios ali, né? É porque, na verdade, assim, a gente fala muito essa geração é difícil e tal, mas é engraçado, né? Porque, assim, para eles, talvez, nós também somos muito difíceis. Para os baby boomers. E assim, e eu lembro que uma vez eu fui levar o meu filho no ortopedista, enfim, que ele fazia acompanhamento. E aí, o meu marido estava conversando com ele sobre alguma coisa de trabalho. E aí, ele falou assim, porque é muito difícil, porque a gente não consegue manter ninguém no trabalho, o pessoal troca de trabalho o tempo todo, então eu não consigo treinar ninguém, não sei o que lá. Ele falou assim, viu, deixa eu te falar uma coisa, tem uma frase de um filósofo muito famoso, ele falou, agora eu não vou lembrar, mas é uma frase de, tipo assim, quase séculos atrás, e que ele fala assim, sabe qual é a geração mais difícil? A próxima. Verdade. E vai ser sempre assim. Porque pra gente, o jeito que a gente vive é o correto. E aí vem uma pessoa que tem uma cabeça diferente e ela está errada. Exato. Mas a próxima geração, né? vai ser sempre a mais difícil. Mas você imagina como os baby boomers viram os milênios? Uma geração que criou o computador, que criou a internet. Cara, a gente deve ter sido um julgamento, assim, absurdo. Que isso? O que esses loucos estão fazendo, exato. Que negócio é esse? Que agora você vai programar o computador que vai fazer pra você. Sabe? É um negócio louco. Então, eu concordo. A próxima, sempre a seguinte, ela vai ser mais difícil, porque ela vai mudar. Sim, ela vai romper algumas barreiras que a gente não rompeu. Mas ainda voltando nessa sua transição, porque foi um passo, você pivotou mesmo. Total. Então, você teve essa conversa, seu marido te abriu o olho, talvez, cara, tem uma paixão aí que você talvez não esteja investindo. Sim. E aí foi o ahá que você teve? Eu falei assim, olha... Aí eu saí de lá, depois eu voltei para trabalhar, falei assim, nossa, gente, tô só construindo o edifício, né? Só subindo farmácia ou subindo mercado. Falei, que eu tô ajudando? Sabe, a sociedade, sabe? Onde está meu propósito? Falei, cadê o porquê que eu faço as coisas? E aí eu vi que, assim, aquilo que me brilhava os olhos lá quando eu fui fazer a faculdade, já não era mais o que me brilhava os olhos agora. Porque eu via que, assim, eu não estava deixando... Qual que era o meu legado? Que uma obra tem que cumprir prazo, ser econômica e ter qualidade. Não era mais isso que eu queria. E aí eu comecei a me planejar, porque você tem que ter um planejamento para fazer uma planejamento financeiro. Exato. Quando você trabalha, qual é a melhor junção? É quando você faz o que você gosta e você é remunerado por isso. Gente, isso aí... E não é qualquer pessoa e não é todo mundo que consegue. Imagina. Quando você consegue trabalhar no que você gosta e você é remunerado e bem remunerado por aquilo, pronto, você encontrou o match perfeito, a felicidade. Agora, no seu caso, então, são dois elementos, não pode ser só um. Os dois têm que estar ali presentes. Então, tá bom, você descobriu uma nova paixão, que talvez aquilo ali que te desse realmente gás, energia para você continuar. Sim. Mas e o outro lado? Porque tem um lado financeiro. Sim. Você sair de uma corporação para ir para um trabalho social, certo? Sim. A ideia era, né?
o método já estava validado. Então, eu precisava monetizar. Sim. Isso. Transformar Então, num trabalho. Transformar num trabalho. Trazer uma mudança também de nicho, né? De nicho Sim. não, de público. Uhum. Porque uma coisa é você fazer um trabalho voluntário, Para jovens, né? sim, Para vulnerabilidade. jovens, ok. E não precisar dessa renda. Outra coisa é você viver disso. Sim. E aí o jovem, lá, aquele público, ele não vai ter condição de pagar. Isso. E aí foi meio difícil de eu associar, sabe? Alinhar tudo isso. Então, qual que era o meu novo público? Quanto que eu ia cobrar? Né? Qual ia ser, de fato, o produto que eu ia oferecer? Onde eu ia oferecer? Porque onde que o jovem está hoje? Ele está na escola. As escolas, o educacional, ele é um nicho extremamente difícil de você entrar. Muito difícil. Tipo, você querer entrar com uma quinta Mas matéria. Fala, nossa, olha, eu tenho aqui uma coisa que vai, sabe, mudar... Revolucionar Tipo assim, seu oferecer método de seu ensino. trabalho nas escolas, por exemplo, para as mães conhecerem. De repente, eu queria que meu filho fizesse uma mentoria com você. Assim, esse trabalho de você entrar, ele é muito difícil. Uhum. Por quê? Estou vindo do mercado de varejo. Sou arquiteta, não sou psicóloga, não sou psicoterapeuta. Não sou pedagoga. Né? Então, o que você está vindo me oferecer? O que você Está tem... oferecendo o seu expertise, né? A sua experiência. E aí você tem que fazer todo um trabalho ali de convencimento, de entender o seguinte, olha, entre o mundo acadêmico do ensino médio e o mundo profissional, tem um oceano aqui. Tem um gap gigante. Seu filho vai navegar nele como? Sozinho? Tá cheio de tubarão. Ele vai Exato. sozinho ou ele vai precisar talvez de alguém que ajude a afastar alguns tubarões Exato. aí? E Esther, só voltando um pouco, quando você falou pro seu marido, tipo, olha, eu quero transformar isso num negócio, eu quero largar o mundo corporativo e eu quero viver disso. Uhum. Foi um super apoio? Ele achou que, será que vai dar certo monetizar isso? Olha, o Rodolfo, ele é um cara muito pé no chão. Muito pé no chão. Uhum. Só que ele é um dos meus maiores sponsors. Então, quando eu falei, acho que vai dar bom aqui. O que você acha? Ele falou, vai com tudo. E aí, comecei a estruturar, por exemplo, um e-book, que é uma trilha. Comecei a entender um pouco, mudar o meu Instagram, que era pessoal, para profissional. Fazer curso de palestra, porque também começaram a me chamar para palestra e eu não sabia palestrar. Aí eu comecei a me capacitar nessa área e aí eu pivotei a carreira. Falei, bom, agora beleza, já tá tudo planejado aqui. Uhum. Posso dar tchau mundo corporativo. Chorei muito, tá? Não é fácil. Eu Falar imagino, tchau. nenhuma despedida uma é porta que fácil. você fecha, deixando muita coisa para trás, né? Porque o dia 5 e dia 30 não ia ter mais. É isso que eu me preocupava muito. Falei, não tem mais dia 5 e dia 30. Então eu ia atrás dos meus clientes. Nunca fui vendedora, né? De bater ali e falar, olha, eu tenho esse produto. E foi um trabalho bem difícil. Porque se você, na verdade, assim, nunca foi vendedora até a página 2. Se você falar, Esther, me vende aqui 100 canecas, eu venderia. Porque eu tô vendendo para você. Quando eu tenho que vender a minha caneca... É diferente. É diferente, né? Quando é o seu produto. Mas é uma dificuldade que muita gente tem. Eu tenho isso, eu tenho muita dificuldade de precificar o que eu faço. Uhum. Sabe? Porque sempre tem aqueles comentários, mas tudo isso, não sei o que lá. E assim, quando é do outro, parece que a gente não se sente com essa tão intimidade. Né? A gente fica mais solto, é verdade. Mas esse foi um dos problemas, porque quando eu fui precificar... Então, assim, pivotei a carreira, ele me apoiou. Falou, vai se capacitar, porque você vai entrar num mercado totalmente novo. É um mercado que ninguém te conhece. Hoje, se falar no ramo do varejo, nossa, um monte de gente me conhece. Eu sou conhecida porque 18 anos no varejo. No educacional, agora tem gente me conhecendo. E você começou quando? Em que ano? Foi dezembro de 23, aí... Você encerrou o ano e aí você começou 24, começa uma nova vida profissional. Em março de 24... Que de fato foi quando eu abri meu Instagram mesmo e falei assim, agora é só... E o que você faz no seu escopo? Tá. Hoje, eu faço uma orientação para desenvolvimento pessoal e profissional do jovem. Então, o que é isso? O jovem, ele não precisa só se fortalecer na área profissional, né? Ele precisa também se fortalecer na área comportamental. Então, quando a gente fala de soft skill, ele precisa entender o que é isso. Então, hoje, o escopo eu trabalho de dentro para fora. Então, é autoconhecimento, vocação e propósito. Primeira coisa, entender o que eu sou, o que eu carrego dentro de mim. Como que eu ofereço isso para o mundo. A geração Z, se ela não tiver propósito, ela não permanece no emprego.
não permanece. Se vier alguém mais velho que queira a sua mentoria, você faz ou não? Você realmente só vai... Cara, eu só atendo essa geração aqui. Eu tenho 2 programas. Tenho o Jovem Imbatível, que é a geração Z, que não entrou no mercado de trabalho. E aí eu tenho o Virtus, que é para qualquer idade, que está no mercado de trabalho. Entendi. Então, quero fazer uma transição de carreira. Como que eu faço? Como que é o planejamento para transição? Para onde que eu vou? Porque às vezes a pessoa não está se enxergando naquela carreira, mas também não sabe para onde que ela vai. Então, aí, para isso é o Virtus. Entendi. Então, aí para o jovem, então, a primeira coisa é... Autoconhecimento, vocação, propósito. Aí a gente fala de carreira. O que é carreira? Os tipos de carreira. Carreira internacional. Tem gente que nem sabe que pode fazer a carreira internacional. Então, a gente fala isso tudo no primeiro módulo. Segundo, produtividade e planejamento. Sabe? Acabar com a procrastinação. Como que você é produtivo. Como que você consegue fazer com que sua vida ali, que você entendeu, vocação, saia da nuvem e venha para o papel e venha para a realidade. E quando você encontra... Hoje, a gente fez um episódio que a gente falou sobre o TDAH. A gente falou focado na mulher, mas TDAH, qualquer idade, você vai começar a manifestar aí os primeiros sintomas, os primeiros impactos, né, no comportamento. E quando você pega um jovem que tem esse comportamento, porque aí exige uma parte técnica ali da psicologia grande, né? Como é que você lida com isso? Eu tenho muitos mentorados com TDAH ou com autismo nível 1. Então, o que eu faço? Primeiro de tudo, na minha primeira sessão de implementação, é como se eu estivesse fazendo um diagnóstico mesmo da vida dele inteira. Porque eu não trabalho passado, eu trabalho futuro, né? Passado é na terapia, e aí muitos fazem a terapia. Então, ele está estudando, ele está trabalhando o passado dele. Então, na mentoria é como se eu tivesse uma linha aqui, a gente trabalha o futuro. Então, aqui, ele vai me falar todas as dificuldades dele. Tudo. O que ele passa, o que ele não passa, o que ele gosta, o que ele não gosta. E quando eu já sei que ele tem o TDAH, o que acontece? Um mentorado que tem TDAH, eu não posso ficar mais de 1 hora com ele na sessão. Ele não para. Não consegue se concentrar. Acabou, você vai falar e vai ser perdido. Ele não vai nem captar mais o que você está falando. Então, assim, é 30, 40 minutos e muito prático. Eu não posso ficar só eu falando, tá. Se ele não... E as sessões, elas são muito diálogo. Se ele não falar, a absorção dele é 0 quase. Então, ele precisa... É uma sessão que tem que ter muita troca. Tem que ser curta, com muita troca. Senão, de fato, ele vai piscar o olho e já... Esther nem lembra mais o que a gente falou. Então, eu tenho que ter esse tato para entender se ele já está impaciente, se ele está gostando, se ele não entendeu. Então, eu tenho uma mentorada que ela é autista. Um dos pontos que eu preciso trabalhar bastante com ela não entende, ela não consegue perceber a expressão. Então, se eu tô brava ou se eu tô fazendo alguma ironia, enfim, falo algum termo, uma analogia, ela não consegue entender. É muito literal. Exato, muito. Você fala, tá caindo um pé d'água. Ela acha que é um pé de água. Literal. Literal. Então, eu preciso explicar, assim, primeiro, né? Eu não faço analogias quando a gente tá na sessão, mas se de repente solto, porque é muito automático a gente soltar, ela já faz uma cara, tipo, não entendi. Então, eu volto, reexplico e retomo. E aí, o seu trabalho com esses mentorados é ajudá-los a entrar no mercado de trabalho. Ele vai ser... A mentoria, ela tem três objetivos maiores, né? Então, o primeiro é ele encontrar propósito. Segundo, ele criar responsabilidade pessoal da vida dele. Que tem a ver com a procrastinação. Isso. E o terceiro é ele ter confiança e conseguir entrar e permanecer no mercado de trabalho. Ter confiança naquilo que ele é. Nas suas sessões, você faz uma prévia de como vai ser uma entrevista? A gente... Só para conseguir te concluir a tua pergunta, que eu acho que eu voei numa resposta. Depois da produtividade, a gente entra no protagonismo e nas skills, onde a gente vai falar tudo isso do comportamento e vai entender o seguinte: aquilo que a gente mapeou lá no autoconhecimento, o que você tem que você precisa potencializar, o que você não tem que você precisa desenvolver. Então, todas as habilidades que o mercado procura. Então, comunicação é treinável, tudo é treinável, né? Então, a gente treina junto e eles têm vários desafios durante a semana para fazer. No quarto módulo, é ferramenta profissional. Então, a gente faz currículo em LinkedIn. Ai, que legal. Porque, às vezes, ele nem sabe o que é nem LinkedIn. Nem sabe mexer, exatamente. Mas a geração
não mesmo, sabe o que é novinho. LinkedIn. Não sabe. TikTok e Instagram tá ali, ó, faz tudo. Exato. Pede Só pra tem fazer uma outra rede planilha aqui. no É um Excel. mundo paralelo ao TikTok, chama LinkedIn. LinkedIn. Lá Vamos você não entrar pode lá. postar dancinha. Não, e a gente faz o currículo LinkedIn porque, primeiro que eles acham que fazer o currículo... Assim, como que eu vou fazer um currículo se eu não tenho experiência profissional? E a gente faz currículos maravilhosos. Por quê? Ele tem trabalhos que ele faz durante a escola, ele tem... Eu falo muito para fazer voluntariado. Então, isso vai crescendo. Expor ele, né, a Sim. falar com pessoas, se comunicar. Sim. E Esther, você também pega um grupo de... Por exemplo, eu tô terminando o colegial, eu tô completamente perdida, eu não sei o que fazer. Uhum. E aí você falou dessa questão, né, de todo mundo tem algumas habilidades, você tem que saber quais são as suas habilidades para você saber onde você se encaixa. Você faz como se fosse esse vocacional, assim, de, olha, eu acho que você se encaixaria perfeitamente aqui? Sim. No primeiro módulo lá do autoconhecimento, quando a gente fala de vocação, existem alguns testes por trás, né? Então, teste de personalidade, teste de vocação, teste de liderança. Porque tem gente que é nata a liderança, tem gente que não. E é uma coisa que é difícil de desenvolver, né? Tem algumas habilidades, assim, que esse coisa mesmo de liderar, de querer, né? É difícil. É difícil você colocar isso numa pessoa que não é natural dela. É tímido, que é exatamente. Quer ser líder, Por né? outro lado, o cuidado também de não podar. Porque, por também. exemplo, assim, puxa, você é tímido. Cara, não consegue, né? Não consegue colocar uma tarefa, uma ordem para outra pessoa. Como é que você quer liderar grandes equipes? Então, você tem que tomar cuidado, porque a liderança, eu também acredito que é nato. Também é treinável. Só que eu também acho que você pode se desenvolver a ser um líder. Você Sim, sempre vai lutar mais. Sabe aquela coisa Taxa de esforço, do natural né? do esforço? O seu esforço vai ser Tem sempre gente maior. que o esforço vai ser isso aqui, né? Para liderar grandes equipes. Tem gente que o esforço vai ser grande. Exato. Né? Quando a gente faz lá no autoconhecimento, ele sai com um plano de carreira. Acabei nem falando. Ele sai com um plano de carreira, tem mais de 30 páginas. O que é isso? Análise de toda a personalidade dele. E aí, com os exames que a gente faz do teste vocacional, enfim, ele sai ali com 3 carreiras, 3 profissões que ele se adapta muito bem. E você conecta ferramentas de mercado hoje que já existem? Sim. Eu conecto da Thomas. Aí você junta dentro do seu ecossistema. Isso, junto. E aí ele sai com um plano meu, né? Aí nele tem todas as 3 carreiras, as 3 que estão ali no Top 3. Top 3. E nelas tem assim, qual é a sua taxa de aptidão e qual é a sua taxa de esforço. Então, às vezes, a taxa de aptidão, ela é alta e a taxa de esforço é baixa. Melhor coisa. É o melhor cenário. Agora, às vezes, assim, a taxa de aptidão é alta, mas... O esforço também é muito alto. É alto. Então, assim, é rotina, a pessoa ela quer direito, só que porque ela realmente tem não aptidão gosta de pra ler. falar. Quer direito, não gosta de ler. Ou não gosta de Você tem esperar. aptidão, mas o esforço vai ser... Lá é altíssimo. Então, com isso, aí ela vai também ter um panorama de mercado. Então, a gente traz os prós e contras, como que está o mercado. Se é uma profissão que, de fato, é a profissão do futuro, que ela não vai se extinguir. Então, também tem isso, né? A gente faz todo um projeto para ele, para que ele saia com esse papel, né, com esse documento, converse com os pais, porque a comunicação intrafamiliar nessa fase, ela é péssima, né? Mas o seu, eu imagino, e o seu cliente começa sendo os pais, né? Ou não? O jovem te procura proativamente? Não, é o pai que chega. Eu imagino, né? Que um jovem, sei lá, de 15 anos fala assim, tô muito preocupado com o meu futuro profissional. Se ele fizer ajuda isso, aqui. ó, você contrata ele. Nossa, ele vai ser um oráculo. Proatividade. E Esther, uma dúvida que eu tenho, assim, você fala sobre a parte financeira com eles? Porque eu sinto que, às vezes, a gente é muito novinho e a gente escolhe a profissão muito pensando numa coisa muito lúdica, né? Tipo assim, sei lá, eu quero fazer uma coisa aleatória, tipo biologia marinha, eu moro em São Paulo. Sabe uma coisa assim? Você nunca mergulhou na vida, você não sabe o que é isso, porque você acha que é lindo os bichinhos marinhos. Vou nadar com a baleia, né? Mas assim, você sabe como é que é o mercado de trabalho, financeiramente falando? Quanto que é a média salarial? Onde você teria que morar? Porque não é em qualquer lugar que você consegue desenvolver essa profissão. Você trabalha isso com eles também? Ou fica muito nisso do que você nasceu para fazer, seu propósito? A mentoria é assim, é pé no chão. Pé no chão. Por quê? Se a gente não mostrar para eles que o sonho, às vezes, não vai dar resultado financeiro, ele continua na ilusão dele. E não vai dar certo. Assim, ou, ok, ele pode até ir, vai lá mudar para Santos, vai, né? Mas o caminho eu acho que vai ser muito mais tortuoso. Eu tinha um mentorado que ele é de uma área artística.
E quando a gente faz o planejamento, eu falo para ele fazer o planejamento físico-financeiro. Então, assim, o que ele precisa ou guardar, ou ganhar, ter receita para conseguir as coisas. E aí, foi um dos mentorados que ele me colocou um planejamento. Normalmente, o jovem faz eu falo para fazer até 1 ano, 1 ano e meio, porque o longo prazo dele não é o nosso longo prazo. Né? O longo prazo dele é 1 ano. E esse jovem, ele fez o planejamento até 67 anos. Meu Deus! Nossa, ele falou que ele queria morrer no Laranjal, igual o Poderoso Chefão. Aí eu falei, ok. Falou, guarda isso aí, daqui a uns anos a gente volta a falar. Mas o que me impressionou foi que quando eu abri, ele queria casar. Os primeiros 6 meses, ele tava ganhando, ele colocou lá que ele ia ganhar R$1.200, R$1.000 e poucos. Aí eu falei, amigo, Senta vamos aqui, lá. Vamos para a realidade. Falei, R$1.000 você não tira a sua noiva da casa dos pais dela. Não tira mesmo, vai ver como. O pai não vai deixar. Ele já tinha uma namorada? Já tinha uma namorada. Poxa. Só que assim... Sem noção, hein? O problema é que tem muita dependência dos pais ainda. Então, cartão de crédito dos pais... Isso é uma boa pergunta. Essa geração Z... também tem um outro conceito, um rótulo. Vamos falar de rótulo, né? Porque a nossa geração também tinha um monte de rótulo. E aí, óbvio, as gerações vão tendo. Tem outra geração que tem um outro rótulo que é uma geração que fica mais tempo na casa dos pais. Sim. Os milênios também quebraram um paradigma que foi sair muito cedo, muito rápido da casa dos pais para fazer faculdade fora. Ou até porque decidiram sair mesmo. Isso é uma realidade na geração Z? Você percebe hoje, que eles se estendem mais na casa dos pais? Hoje a adolescência ela se estendeu. Antes era dos 12 aos 18 anos, comprovado ali pelas associações de pediatria. Hoje não. Hoje a extensão da adolescência vai até 28 anos. 28? Não, você tá de... Mentira! 28 anos é adolescente? Acabou, mano, é por isso. Ai, nossa, eu sou quase uma adolescente. Mentira, eu sou não. Tá vendo por que ficam na casa dos pais até os 28 anos, gente? Mas porque tem uma dependência dos pais. Porque 18 anos... Financeira e emocional, às vezes, também, né? Também. Gente, olha, essa... Não, 28, vamos ter que acelerar essas crianças aí. Vamos mudar isso pra geração alfa e a beta. Pra mudar, né? Mas assim, tem de fato a maturidade do córtex, né? Pré-frontal aqui. E que demora até os 25 anos. Isso é fisiológico mesmo. Mas nós também, lá atrás, éramos assim. Mas a gente tinha lá 18 anos... Oi. Mas olha só, eu sei que tem uma questão fisiológica. Cara, os milênios... Eu vou voltar porque é a geração que eu tô acostumada, que eu vivi. Eu entrei na faculdade com 16 e eu não era a única, tá? Não era. Não tinha um monte de gente. Eu entrei com 17 anos. Não tinha um monte de gente. É. Mas eu não era a única. A gente se formava com 20 anos. A empresa que eu tô hoje, com 17, eu comecei lá, eu ainda fazia faculdade, etc. Mas não era um emprego ainda formal, mas com 20 eu já era funcionária. Então, assim, eu entendo que tem uma maturidade fisiológica, mas será que não é um novo rótulo que a gente está colocando, não? Olha, eu também, a minha trajetória, 13 anos, eu estava trabalhando no buffet, porque eu queria pagar um buffet. Era normal dessa geração, né? Porque a gente queria dinheiro, a gente queria sair de casa, né? Sair da casa dos pais, não ser dependente. Hoje, os jovens, eles estão cada vez mais dependentes. Por quê? Eu vou estudar, eu vou fazer... Eu tenho mentorados com a 2ª pós-graduação, que ainda não entraram no mercado de trabalho. Por quê? Porque o meio muda a fisiologia também, não muda? Muda. A alimentação muda, tudo, né? E assim... Eu falo muito também da criação. Porque uma coisa é a gente criar os nossos filhos... deixando eles fortes pro mundo, sabe? Olha, vai ter frustração? Vai. Às vezes é, dolorido deixar meus filhos se frustrarem. É terrível. Porque eu penso, nossa, será que eu não poderia não deixar eles se frustrar para eles serem mais fortes? Não! Né? Eles precisam se frustrar para entender que... Saber lidar com isso. Exato. Né? Saber lidar com não. Porque lá na frente, quando for pra vida real, não vou ter lá, né? Eu não vou acompanhá-lo numa entrevista de emprego, como eu tenho... jovens que às vezes levam mãe e pai. Eu já ouvi isso também. Meu irmão falou que uma vez ele fez uma entrevista de emprego, tipo uma jovem aprendiz, sei lá, e a mãe entrou junto na sala. 16, 17 anos. Tipo, falar pela pessoa, sabe? Eu falei, gente, aí por isso que eu falo, o meio muda a fisiologia. Você acha que essa jovem,
qual é a maturidade que ela tem para enfrentar a vida sozinha? Não tem, porque ela não foi ensinada a fazer Exato. isso. Não foi exposta, né? E a gente, sim, é muito, então, eu falo muito da criação, né? De você, de fato, deixa o seu filho ter autonomia. É difícil, dói. Mas nós tivemos os nossos pais que nos deixaram ter autonomia. Minha mãe, eu lembro, quando eu fui fazer o estágio em São Paulo, eu fui sozinha. Falou, você não tinha internet direito. Ela falou assim, você vai lá, pergunta qual que é o ônibus, você chega até Moema. Que o estágio era em Moema, eu ia em São Caetano. Então, assim, eu fui... Eu lembro um negócio que eu me lembro, assim, bate forte na minha cabeça, foi quando eu tirei a habilitação e eu comecei a andar de carro. E eu queria alguém dentro do carro junto comigo. E meu pai falou, não, a gente vai fazer o caminho, mas a partir de amanhã você vai sozinha. Ai. Gente, eu suava toda, suava a mão, o pé. Eu tinha de nervoso, né? eu tinha a aflição em pensar em se eu parar no meio da estrada, como é que eu passo outro carro? Aflição. Tudo passa, né? Mas eu tava falando isso com a Gabi outro dia, né? A gente tem filhos pequenos, então a gente tava falando muito. Falei, eu queria muito que o Matheus, sei lá, saísse pra estudar, tipo, faculdade, mas longe, tipo, em outro país, pra ele aprender a se virar. Porque eu acho que, assim, eu morei em casa, minha graduação toda, eu me sentia muito dependente dos meus pais pra tudo. E eu queria que ele tivesse isso, sabe? De ser do mundo, assim. Sim. De saber se virar, procurar, fazer as coisas sozinho, não tem mãe pra levar, pra buscar, pra fazer nada. Aí a Gabi falou assim, eu acho que eu prefiro a Antonella perto de mim e tal. E eu me policiei muito isso, pra não ficar colocando ele numa bolha, sabe? Porque, claro, eu quero proteger, eu quero estar perto, eu quero ajudar. Só que eu não quero que ele fique dependente de mim. Uma vez eu ouvi uma frase que, nossa, ficou na minha cabeça, assim. E eu fico repetindo isso pra mim toda vez. Uma vez uma psicóloga falando, mãe leoa cria filho gatinho. Eu acredito. E ficou na minha cabeça, sabe? Tipo assim, a gente tem que proteger, é claro, são os nossos Tá vendo que filhos. Não menino, Mari? Porque a menina ainda, sei lá, quiser ficar comigo, pode ficar. Só que a gente tem que fazer eles serem independentes, né? Se virarem com as coisas. Não, mas brincadeiras à parte. É verdade, assim, você tem que... o pai tem que fazer uma decisão consciente. Ele tem que saber que o ambiente que ele vai criar o filho dele, ele pode mudar a fisiologia, ele pode fazer com que seja um homem ou uma mulher super dependente, que não tenha sua individualidade, porque não aprendeu assim. Então você precisa. Tem que ter muito. É muito difícil. Sim, né? sim. Você criar, educar uma pessoa e você desenvolver não é fácil. Eu acho que o seu trabalho se encaixa aí dentro desses parâmetros, né? Você falando isso aí, e eu pensando até nos episódios que já passaram aqui pelo podcast, a gente fala muito de psicologia, de como criar os filhos. Aí eu olho, puxa, você chega com um trabalho totalmente direcionado numa fase que é muito difícil para os pais. Uma fase crucial. Como é que eu ajudo meu filho a escolher o que ele vai estudar? Exato. Como é que eu ajudo meu filho a entrar no mercado de trabalho? Talvez para a gente que já está no mercado de trabalho, a gente consiga até dar dicas, né? De ajudar o filho a encontrar o caminho. Mas mesmo assim não é fácil, não é difícil. Você chega nesse capítulo que é crucial para a vida dele. E a gente Você pode mudar, inclusive, o futuro daquele jovem. Sim. Nossa, não tenho dúvidas. É engraçado, porque o que você falou, né? Às vezes a gente tem a nossa bagagem como pais e muitos pais não conseguem ajudar os seus filhos. Por quê? Primeiro que na adolescência a gente cria uma audição seletiva, porque a gente tem esse movimento mesmo. Escuta o que a gente quer. Eu quero sair aqui do meu convívio intrafamiliar, eu quero me formar como indivíduo, porque fisiologicamente a gente faz isso mesmo. Que é a idade do eu vou mudar o mundo, eu sou o dono do mundo, eu sei tudo. E na verdade, na real a gente não sabe tudo, né? A gente tá começando a vida adulta. E aí muitos pais não conseguem ajudar os filhos e falam, nossa, mas eu sou profissional, eu tô há anos no mercado, eu tô falando pro meu filho fazer assim, assim, assado, e não vai. Não vai porque eles criam essa audição. E aí, quando eles vêm para a mentoria, um dos trabalhos que eu faço é voltar essa comunicação intrafamiliar. Porque a gente tem, como pai, também mostrar as nossas vulnerabilidades. Que é uma coisa que a gente fecha numa casca aqui, eu sou perfeito. Eu errei, na minha carreira eu também fiz coisas que não deu certo. Exato. E eu provoco isso. Esther, e essa geração conectada nessa era digital, como é que você, durante esse processo de mentoria, você vê esse impacto? Porque fala-se muito que essa geração também não quer mais trabalhar. Eles querem ser digital influencers, né? Quer usar a mídia como sua principal fonte de renda. Você vê isso muito latente nas suas consultas? Olha, eu vejo bastante gente que quer ir só pro lado do Instagram, do TikTok. E o que eu deixo muito claro, ninguém que é grande, que tenha lá seus milhões de seguidores, foi grande sozinho, né?
hoje tem todo mundo que é muito grande, tem uma equipe por trás, produz muita coisa. Sim, vamos tirar exceções daqueles canais que não trazem nada, né? Mas os grandes que trazem algum tipo de conteúdo, algum tipo de crescimento para nossa vida. Eles têm uma equipe por trás, eles trabalham o dia inteiro, né? A gente sabe como é difícil Tem que ficar ser produzindo. criativo o tempo todo. É. Eu acho que isso é um pouco do nosso preconceito, né? A gente fala, eles não querem trabalhar, eles só querem ser blogueiros. Mas é uma profissão. Sim, é Não, uma profissão hoje. E é uma exige profissão, muita exige. dedicação. Sim. Criatividade, você tem que estar o tempo todo pensando o que vai engajar, o que o pessoal quer ver. E Eu o tempo penso todo como é que filmando desliga. tudo. Como é que desliga essa galera? Não desliga, Não, né? não Férias, desliga. gravando tudo. Final de semana gravando tudo. Não tem horário de trabalho, né? A vida deles é o A trabalho vida. deles. Você já ajudou mentorado que foi para esse caminho? Olha, todos os meus mentorados já passaram mais de 420 mentorados. Eu não tive nenhum que quis seguir a carreira só de... Assim, quando a gente faz disso. Viver disso. Porque quando a gente faz a mentoria, o que acontece? Ele vem meio que com um tampão, assim. Quando a gente começa a entender o que ele é, quais são as profissões, o que ele pode se profissionalizar de fato... eles encontram uma carreira, ou uma carreira tradicional, digital, enfim, mas não para virar um influencer. Entendi. Eu não tive nenhum que falou, olha, eu quero viver só disso. Eu tenho as meninas que fazem, né? Postam que várias coisas. Mas não tive nenhum que falou, Específico. quero Né? isso. Você faz uma taxa de conversão, assim, no final, taxa de sucesso dos seus mentorados, assim, quantos percentualmente eles ingressaram numa carreira? Olha, eu acho que a gente está em 423 mentorados que passaram. E é pouco tempo, né, Esther? Mas no começo, no Instituto, a gente fez bastante. Ah, entendi. Você calcula todo, não só o que você começou em 24. Não. Desde 2019 até aqui. Aham. Eu tive um mentorado que... eu também faço trabalho na Casa Transitória aqui de Jundiaí, né? Tem alguns trabalhos voluntários, porque como eu comecei, eu você ainda... continua dando a sua contribuição para a Sim, sociedade. Sim. Eu tive um que ele fez a mentoria, assim, sei lá, uns 2, 3 encontros e ele sumiu. Abandonou. Sumiu. Hoje eu não sei nem onde ele tá. Era um trabalho voluntário. E só. Não tive nenhuma Ou seja, desistência. todos que começam, terminam. E terminam ali bem encaminhados. Terminam. E assim, quando faz com 14 anos. Pô, ainda tem até 17 anos. Talvez até lá queira mudar de emprego, mudar de profissão. Tem. Acontece, E aí... provavelmente, todos os que fizeram 14 já devem estar na faculdade agora. Tem alguns que eu faço contato mais... Que eu faço um acompanhamento, mas eu não consigo fazer de todos. Eu tenho certeza. Mas assim, não tive nenhum assim que se desviou, que não... E dessa quis geração, fazer. assim, o que você pontuaria como, assim, não vamos colocar o problema, mas assim, o obstáculo mais frequente, assim, que você enxerga na maioria dos jovens, assim? Cabeça. Mentalidade. De achar que... Como tudo hoje é muito comparável, né? Você pode comparar a sua vida muito rápido. Eles se pegam muito no que... acho que eu não vou conseguir fazer isso. Ou fazer eu não sou o que capaz. ele ou o que ela faz. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas às vezes pode ser artificial, né? E eles não sabem disso. Então, assim, crença de capacidade, crença de merecimento. Eu não mereço fazer uma faculdade, eu não mereço ter uma carreira de sucesso. Eu não mereço alguma coisa. Eu não sou tão bom. Nossa, mas por que um jovem pensaria que ele não merece? Olha... Eu acho que é um pouco de autoestima isso também. Autoestima, né? primeiro, eu sou uma pessoa muito negativa. Eu falo muito isso pro meu marido. Eu sou muito assim, tipo, será que eu consigo? Acho que não é pra mim. Eu me podo muito, assim, sabe? E eu acho que é um pouco de perfil também, né? Tem gente que é mais, tipo, não, eu vou conseguir, é pra mim. E tem gente que é mais inseguro mesmo. Assim, eu falo que tudo que a gente é uma soma de tudo aquilo que a gente viveu. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado como pais mesmo, é como a gente tem incentivado ou podado os nossos filhos dentro de casa. Então, assim, a pessoa quer fazer tal coisa. Fala, não, isso daí não é pra você. Tipo, Por que deixa não ele é? fazer. Deixa ele descobrir se é pra ele ou não, né? Então, assim, eu tenho o Vitor, ele quer ser jogador de futebol. Nessa idade, né, quais são as profissões que as crianças mais querem? Jogador de futebol, bombeiro, professor, né? Então, e veterinário, né? São as 4 profissões. Ok,
Deixa sonhar. Vai. Se precisa de incentivo, vai para a escolinha, vai fazer, vai se capacitar. Chegou um tempo da sua vida que você viu que não é aquilo, ou que é, a gente está aqui do mesmo jeito. Então, assim, a gente não tem que travar o crescimento. Óbvio, quero fazer alguma coisa que é inseguro. Então, não, né? A gente tem que entender o que é segurança ou o que é uma trava. O que eu tô colocando, que vem dentro de mim, que eu tô te podando. Então, E também eu acho que para não projetar, às vezes, na criança, que eu acho que tem muitos pais que fazem isso, né? Que assim, sei lá, pai é médico, mãe é médica, eu quero que faça medicina. E aí fica na cabeça da criança, tipo, não quero fazer outra coisa. E aí, às vezes, é difícil para um pai também entender isso. Sim, sim, porque o maior medo dos jovens é decepcionar os pais com a escolha da profissão. Então, eu tenho um mentorado que ele fazia TI, os pais queriam porque queriam que ele fizesse TI. Mas ele não gostava. Ele não gostava, ele entrou no primeiro ano, e aí ele não gostava, ele dormia na sala. E ele tem autismo, então ele estava trocando os remédios. Então, assim, uma situação extremamente complicada. É um curso caro. E aí ele falou assim, Esther, na primeira sessão, ele falou assim, eu não gosto de TI. Eu não gosto. Eu não entendo nada. Para mim, aquilo que passa Outro ali... mundo. Eu falei, mas o que você gosta? Ele falou assim, cara, eu gosto de cinema. Eu falei, Jesus, cinema. Como é que eu vou ajudar esse menino? E aí, a gente faz todos os testes para ter dados, né? Eu acho que também um pouco da minha arquitetura, de gerenciamento de projeto, é ter dados para poder te comprovar alguma coisa. E fizemos todos os testes, fiz lá o plano de carreira, ele não era daqui do Brasil, é de fora. Falei, ele não é da área de exatas. Mas não deu mesmo, né? Cinema ia ser o que... Deu comunicação. É o que ele... E hoje, e aí assim, olha isso. Ano passado ele estava no curso até junho desse ano, né? Porque lá é diferente os semestres, os anos, né? O letivo. E aí ele fez todas as aplicações para várias escolas, para comunicação, conseguiu passar. E hoje ele está trabalhando, ele começou em agosto, acho que foi em agosto que virou lá o semestre. Em agosto ele começou o curso de comunicação. E ele já está fazendo um trabalho de comunicação, de mídias. Então, assim, mudou a vida dele. Mudou. Imagina, você mudou a vida de um adulto, mudou o futuro dele, sim, né? Sim. E isso que Imagina, é o mais ele podia gostoso. ser frustrado. Não ia ser um Família profissional inteira péssimo, frustrada. porque não era o que ele queria. A família ia se frustrar junto com ele. Você muda o... Olha, Esther, eu não conhecia esse trabalho específico tão focado neste momento da vida dos jovens e achei sensacional. Parabéns por criar o programa, pela iniciativa, coragem. pela coragem de mudar, porque não é qualquer mulher que consiga que consegue fazer isso com tanta determinação, e a gente vê a paixão. Acho que a gente conseguiu ver um pouco do que seu marido viu lá atrás. Quando você falava, que a gente conseguia ver tanto a estruturação do seu programa, né, que me deu a impressão de algo muito bem, assim, você sabe o que você está fazendo. Profissional. Você sabe o que você está fazendo. Bom. E tem um outro lado, o lado social, né? Não o lado social de você ser voluntária, que você já é, mas tem um lado social, o impacto que você está fazendo para essa nova geração, que é, olha, Sensacional. fenomenal. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Ai, obrigada. Porque eu falo que essa geração vão ser nossos novos médicos, nossos juízes, né? Se eles não estiverem fortes para isso, cara, não... Assim, é a gente que vai usufruir do serviço deles, né? Exato. Então, eles têm que estar fortes. Uma coisa só do encorajamento, a gente faz toda a preparação para a entrevista, eu esqueci de te responder. Porque toda a entrevista ela tem um passo a passo, né? O RH, o gestor da área, enfim, a gente faz toda essa preparação para que ele consiga passar. Porque não é só o seu hard skill, né? Você tem lá suas habilidades técnicas, super bem formado, mas você não sabe performar numa entrevista, você não sabe se comunicar e... Participar de uma dinâmica. Então, ele tem que saber disso. Ele tem que saber os seus pontos fracos, fortes. O que ele está fazendo para desenvolver os pontos fracos, né? Para não ter isso. E aí, tudo isso a gente faz no último módulo, que também vem o networking. E uma coisa bacana também, lembra que você falou assim, mas como que ele vai saber como que é a profissão, o que ele vai de fato exercer, como que ele sabe, né? A gente tem um quadro lá que chama Bastidores da Profissão, onde eu trago um profissional da área que ele escolhe. Que legal. Para ele poder viver um dia a dia. E aí, assim, é bem bacana porque eu trago alguém sênior, eu nunca trago ninguém nem júnior nem pleno, porque senão ainda não tem a maturidade da carreira, para conversar mesmo e mandar real. Falar, olha, o que eu vou encontrar? O que eu preciso de habilidade para entrar nesse mercado?
E é bacana porque, além de ser uma conversa, é um networking estratégico, né? Então, Se você tiver um mentorado lá, quiser ser podcaster, manda pro Café Cosicolo. Vai passar um Pronto. dia aqui Traz comigo com a aqui, vai Mari. gravar com a gente. ótimo. Não, e precisa ter esse contato, né? Adorei. Acho que não tem forma melhor de você ensinar do que você colocar Na alguém prática, né? que já tá na cadeira que você quer. Exato. Sensacional, muito legal. Olha, Esté, adorei te conhecer, adorei o programa que você criou, estabeleceu e muito Sensacional, feliz é de muito ver bom aí o quanto mesmo. você está ajudando bom. essa nova geração. Parabéns, viu? Mais uma vez. Obrigada. E para quem está nos escutando, siga a gente nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Então, a gente está em todas. Toda semana um E episódio não novo. deixe de nos curtir, gente. Tá lá, ó, dá um likezinho lá pra gente. Deixa seu Isso é comentário. importante. Isso aí. Beijos. Beijos. Entre mamadas, reuniões e grandes sonhos, Nasce um espaço feito para você. Bem-vindos ao Café Calls e Call.